Opa, pessoal, Lê aqui. E no vídeo de hoje eu vou querer falar um pouquinho, fazer mais um react, só que dessa vez vai ser o vídeo Isekai até onde eu entendi do Cidade Central, né? Do canal do Nenf, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui, eu sempre quis falar porque só existem dois gêneros que eu abomino. Né? Que eu abomino mesmo, que é algo diferente do não gostar, de não ver valor, né? Que é harem e isekai. Só que aí, quando eu falo que tem dois gêneros que eu não gosto, a pessoa parte por ela, da análise dela. Não, amigo, não é tipo não gostar, tipo, eu não vejo valor. Tem vários gêneros que eu não vejo valor. Vai um pouquinho além. Na verdade, bastante além disso. Uma coisa é você ver que um gênero ele é difícil de ter uma boa qualidade. Outra coisa é um gênero que você não gosta tanto. Você não vê tanto valor. É meio inócuo para você. Outra coisa quando é algo mais pessoal. Para mim, Isekai e Harem é algo pessoal. Eu não tenho análise moral, eu não tenho análise ética, eu não tenho análise argumentativa, eu não tenho meu problema pessoal, algo que é gosto. Não, eu realmente detesto esses dois gêneros, porque eles não são apenas gêneros que não batem de acordo com os meus gostos, quanto são gêneros que eu me frustrei, que eu dei chance para esses gêneros, e esses gêneros se provaram ao contrário do que eu acreditava. Ah, Lê, mas aí é problema seu. Sim, é problema meu e por causa disso que eu não gosto desse tipo de gênero. No caso do Isekai, que eu vou usar ele como Isekai, eu dei chance. Eu assisti vários Isekais. Eu vi valor nas técnicas de empatia. Eu vi valor no que o Isekai faz. Mas a média, o bruto da indústria, não é isso. Eu acho que você já deve ter visto alguém reclamando de um gênero que você gosta. Vamos lá, romance. Você já deve ter visto alguém reclamando sobre romance e a crítica dela é muito pueril, é boba, é inócua. É uma crítica que não tem nada lá a não ser o gosto pessoal da pessoa, ou pior, a pessoa consumiu pouco e julgou todo um gênero que tem tipo 80 anos de história com uma base, sei lá, em 4, 5 animes, 4, 5 obras. Ou a pessoa não consome e reclama de padrões e maneirismos que o gênero tem como se fosse um defeito, sendo que o gênero se moldou para usar isso como um maneirismo, algo que gera valor nesse sentido. E adivinha? Eu vejo isso, eu vejo o que pode ser o Isekai, o que pode ser o Harem, só que o que eu achei que poderia ser, vou assistir um Isekai. Foi ruim, mas deve ser a média da indústria. Vamos assistir outro, e todos ruins, todos ruins, todos ruins, todos ruins, todos ruins, e você só fica sofrendo com algo extremamente pobre. E por isso que eu te sinto um asco, porque eu dei tanta chance pra Isekai, tanta chance, tá? A lei, então basicamente, então você tá falando que todo Isekai é ruim? Basicamente, 99% dos Isekais são um lixo, 99%. O problema é exatamente esse. Se você, a única forma de eu assistir um Isekai é se um amigo de confiança me indicar. E tem que ser um amigo de confiança que eu não acho que ele tá me trollando, que ele não tá me zoando. Tem que ser um amigo de confiança mesmo, tá? Basicamente, vamos lá, Shangri-La Frontiers. Por que eu assisti Shangri-La Frontiers? Porque ele não é um Isekai. Ele tem elementos. Uma coisa é Isekai e elementos de Isekai. Vamos ver se vai falar aqui sobre esse vídeo. Eu não acho que vai falar tudo que eu quero, porque é um vídeo bem curtinho, mas vamos lá. Isekais até onde eu entendi. Histórias de fantasia. Imergir a sua mente numa história que se passa em um mundo mágico, descobrindo muitas coisas desconhecidas totalmente fora da nossa realidade. Tem escapismo melhor para nossa mente? Animes e mangás de fantasia existem. Esse é um problema infeliz de Isekai. Ele acabou de falar sobre escapismo. O que seria, então, escapismo? O que seria esse escapismo? Toda obra é feita com algum intuito, para algo, para gerar identificação. E no caso do Isekai, ele ser formulaico não é uma consequência do gênero, é a base do gênero. No Japão, as pessoas estão frustradas com o Japão, com as suas vidas. E você não faz uma obra, você não faz uma história pensando em gerar um ambiente para a pessoa ler, assistir, ver aquele ambiente, ver esse mundo mágico, desestressar e voltar para a vida real. Não é um entretenimento feito para te tornar melhor, é um entretenimento para lhe cegar. Basicamente, vai ser meio pesado que eu vou falar isso, Isekai é para pessoas frustradas com a realidade, que só querem fugir da realidade e nada mais. E por ela só querer fugir da realidade, ela irá e vai ignorar todo aspecto de qualidade técnico e narrativo que existe nas obras. Basicamente, Isekai é só uma obra
pobre de projeção, para você se enxergar. Por isso que os protagonistas da maioria dos isekais são tão pobres, chulos, porque tem que ser esse gênero mais neutro para você poder se encaixar nesse protagonista. Por isso que muitas vezes, do nada, você tem vários erros e problemas de outras obras. Sentimentos infinitos, personagens que gostam de você, por nada, poder tirado do nada, Gary Sue, Mary Sue, todos esses problemas narrativos e facilitadores, porque Isekai é apenas um delírio, um sonho. Basicamente, é só para você pegar a sua frustração e se imaginar naquele momento que você tá meio triste. E se eu fosse bom? E se eu fosse foda? E se eu fosse amado? Só pra isso. E não tem nenhum problema ser isso. O problema é que é só isso, não se tem uma história, porque você não precisa de uma história. O público que você quer agradar é só um público que está triste com a realidade e você só quer dar. É como se fosse uma droga. Basicamente, o coisa é só uma droga. Não é um álcool, um vinho que você toma, dá aquela garibada, tal, e você vai lá, Não, é só uma droga para anestesiar os seus sentidos. Por isso que eu detesto tanto isekais. E isso é um dos motivos que 90% dos isekais são lixos, basicamente. Muito lixo. Vamos lá, vamos dizer que é basicamente assim, todo isekai é um nota 4, todo. Aí tem aqueles que tentam ser um pouquinho diferentes, um Mushoku, um Shujihiro, que dá nota 6. Só que como o público que consome isekai é tão acostumado com consumir porcaria, esse nota 6, esse nota 5, esse nota 7 vira um nota 10 pra ele. Porque normalmente quem consome Isekai não só consome apenas Isekais, como consome obras que circulam os Isekais. Eti, Harem, esse tipo de obra mais medíocre que é feita apenas para fetiche. Né? É aquele clássico de você faz algo apenas para fetiche, para um sentimento pueril. Você não faz uma história porque você quer contar alguma coisa. Você quer fazer o seu público se sentir anestesiado, então você usa uma história para fazer o seu público se sentir anestesiado. Não tem esse quê de arte, de comunicação, de criar história, de storytelling, de narrativa. Não. É algo pueril, é algo bobo, é algo até quase pornográfico, basicamente. Nesse sentido aí. Existem desde sempre, mas cada história tem o seu toque, seja um mundo colorido e divertido, ou um mundo totalmente sombrio e cruel. E vamos lembrar que fantasia não está limitada à fantasia medieval. Isekai não é fantasia. Isekai é Isekai. Alguns elementos que a gente pode definir de Isekai não é apenas a... Vamos lá. Tem um anime que é sobre... O Isekai é o contrário. Aquele do... Eu ia dar um que é muito old school. Não. Aquele anime onde um general sai do mundo dele e vai pro mundo moderno. Ou daquele samurai que ele sai do mundo do passado e vai pro mundo no futuro. Isso daria pra ser colocado como Isekai. E adivinha, essas duas obras que eu falei, eu gosto. O do samurai que vai pro futuro é porque era uma cola minha, né? Uma cola minha. É um teminha que eu gosto pra caramba. Porque alguém do passado que vem pro futuro e tem esse choque cultural. Eu gosto desse tipo de coisa. Especificamente do passado, não de outras culturas. E esse anime, onde um general lá de 1500 lá do Japão vem e traz essa sabedoria de guerra para ele pro mundo atual, daria pra dizer que o Isekai, que é você ir do mundo para outro. O problema é que Isekai Fantasy, Isekai, o estilo padrão, o Isekai clichê, esse tipo de Isekai clichê é um lixo completo. Essa categoria é tanto que essa categoria é apenas um ruído para o que realmente poderia ser esse tipo de Isekai. Porque Isekai, ele tem várias formulazinhas, né? O gênero, ele é basicamente um apanhado de fórmulas que são eficientes para passar alguma mensagem, para passar algum sentimento. É basicamente quase como se eu estou fazendo a minha obra para esse tipo de pessoa. Então, esse tipo de gênero. Então, você se condiciona a se adaptar ao gênero e o gênero se condiciona a se adaptar a você. Porque a arte, ela é também dentro, é claro, da sua limitância. A arte é basicamente o eu fazer para você e fazer para mim, e eu consumir o que você faz e também filtrar aquilo que eu quero consumir. No bruto, a arte ali é quem faz e quem consome, tá bom? Basicamente isso. Ale, então se eu fizer uma obra e ninguém assistir, quer dizer que essa obra deixa de ser arte ou deixa de ser menos arte? Não, tá? Porque a obra é para você fazer e você consumir. E alguém que pode consumir a sua obra é você mesmo que está fazendo, tá bom? Então, basicamente, é nesse que aí. E tem um aspecto da arte que é você fazer uma obra para que outras pessoas consumam, que é um aspecto de arte também, que é o aspecto da comunicação, o aspecto da oratória, da narrativa, que são aspectos que a mente humana é tão complexa e cada pessoa é tão diferente. Então, eu crio técnicas, eu crio narrativas, eu crio regras para passar uma história da forma mais universal possível
possível, que é um aspecto da arte, basicamente. E o Isekai, ele pega tudo que é mais pueril, medíocre e ruim, junta, aliena esse pedaço do público. É basicamente quase como... É literal droga. Como se pegasse as pessoas que consomem Isekai e elas estão presas nessa mediocridade e você não consegue. Naruto, por exemplo, é um baita anime de fantasia. É um mundo de ninjas bem único, tipo, toda a arquitetura das vilas e tudo mais. Só uma parada que a gente só viu em Naruto mesmo. Tem jutsus bolados, os moleques correndo que nem jato com o braço pra trás e etc. Realmente Naruto é bem original. É difícil encontrar alguém que não goste de fantasia. Eu mesmo não tenho nada de ruim a dizer sobre esse conceito. Bem, isso... Gente, ninguém não gosta de Isekai porque ele é fantasia. Quem não gosta de fantasia não vai gostar de Isekai. Mas quem já consumiu alguns Isekais e deixa de gostar, claro que eu tô falando, ninguém no sentido mais filosófico da palavra, porque você tem que ter noção que não é porque a pessoa, eu não gosto de Isekai por causa da fantasia. O que pode acontecer é um link involuntário, que é a pessoa consumiu Isekai, não tem as ferramentas para fazer uma análise mais correta do porquê ela não gosta de Isekai e ela erroneamente acaba não gostando de aspectos que tem no Isekai. Aí o que acaba acontecendo é um falso positivo, basicamente, né? Esse falso positivo é pessoas que acabam desgostando de obras e artes com os motivos errados. Então, se essa pessoa já desgosta do motivo errado, ela não tem as ferramentas para fazer uma autorreflexão. Por que eu vou falar para essa pessoa? Essa pessoa é quase como se você estivesse falando em português, pensando em uma pessoa que está falando em inglês. Por isso que eu sempre ignoro esse tipo de argumentação, pessoas que não estão dentro da vivência dela capacitadas para fazer esse tipo de reflexão. Então, as pessoas que de verdade não gostam de Isekais é da forma que ele aborda a fantasia. Porque o Isekai, ele usa ferramentas da forma mais pueril e fraca possível para vender uma mediocridade. É basicamente colocar assim, um produto é uma embalagem bonita para vender um produto próximo do vencimento. É basicamente isso que é o Isekai. Então, se você vê uma pessoa que não gosta de Isekai porque ela não gosta de fantasia, talvez essa pessoa realmente não goste de fantasia. Talvez ela tenha uma preferência por obras mais pé no chão. Então, se a gente pegasse um Isekai que é mais pé no chão, talvez a pessoa de um Log Horizon, por exemplo, algo que é mais pé no chão, um Mushoku, que ele tem um work building mais bonitinho, ele tenta esse quefalho de realismo, pelo menos na primeira temporada, talvez ela goste. Agora, uma pessoa que consome vários Isekais e percebe um link que esse gênero, esse tipo de obra, além de ser uma obra que está extremamente saturada, todas essas obras, até mesmo as que têm mais qualidade, acabam tendo um erro incomum, que é uma narrativa pobre. Isekai é quase como se fosse... pior que é mais ou menos isso mesmo, porque a maioria dos Isekais vem de light novel. É uma pessoa que não tem qualidade de escrita e ela usa fórmulas que alavancam a escrita dela, mas ela não tem qualidade para postergar essa história. É como se você pegasse... Porque Isekai, ele vem de light novel, que é basicamente fã amador. Você já leu alguma fanfic? Já leu alguma fanfic? Eu já li várias fanfic. E até um pouquinho de vergonha, mas é a vida. O que me fez gostar de leitura foi fanfic, basicamente, porque eu tinha uma dificuldade enorme de leitura quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos, de visualização. Então eu fui ler fanfic porque eram obras que eu já conhecia. E eu acabei me apaixonando pela leitura através de fanfic. Meio triste, mas você me entendeu. E uma característica de fanfic, que é até mesmo o negócio de fanficar, são pessoas que não têm qualidade, que elas não têm experiência. É a primeira obra dela. Então, o que essas pessoas fazem? Ela usa a empatia e a técnica de que outros artistas fazem para criar a historinha dela. Então, você pega uma história, um Naruto, um Dragon Ball, um Bleach, pega esses personagens já estabelecidos que as pessoas já conhecem e faz uma história cotidiana. Faz um Naruto na escola, faz um Naruto trabalhando um emprego comum, ou faz um drama adolescente na escola extremamente clichê com esses personagens. Então você não precisa o quê? Criar bons personagens. Você usa personagens que já existem. E é basicamente isso o que o Isekai faz. Ele usa todos os clichês possíveis para vender uma história que não se venderia por si, que não tem uma qualidade por si. Esse é o principal ponto de que todo Isekai tem um começo gostosinho, tem uma ideia gostosinha, todo Isekai vai de uma maluquice absurda para virar o mesmo lixo que 99% dos Isekais. Por isso que 99% dos Isekais são um lixo, porque o que eles querem lhe vender é ruim. Eles só fazem entre aspas, um bom marketing. Bom marketing, entre aspas, porque já deu aquele 360 e agora hoje em dia esses Isekais mais diferentes não funcionam. Vamos dar um exemplo do Isekai que eu acabei de falar, que é um líder antigo volta pro futuro e tal. Por que eles fizeram isso?
para poder fazer uma obra mais reflexiva, com referências ao passado japonês, trazer uma figura histórica. Toda obra tem esses maneirismos. O problema é você ter que tentar entregar uma boa história além desses facilitadores. É como se você estivesse enganando você. Eu vou estar te enganando. Uma obra de entretenimento é uma mentira, basicamente. Então eu tenho que mentir para você, mas eu tenho que lhe entregar algo bom. Eu tenho que lhe entreter. E muitos secais, eles são ruins. Por isso que não existe secai bom. Não existe secai bom. E secai é bom. Bom mesmo é tipo nota 9, né? Se eu pudesse ser um pouquinho além, mas existe secai melhores? Tem. Tem ReZero, que é um nota 8 sólido. Shangri-La Frontiers, que é um 7, 8, muito sólido. Aquele anime da aranha, que ele tem aquele comecinho, nota 7, muito sólido. Só que aí que tá. O ápice do gênero é nota 8, pô. É nota 8. E no máximo, se você acha que Isekai é um nota 10, é porque muito provavelmente você só consome Isekai. E você tá vindo de Isekai ruim, Isekai ruim, Isekai ruim. Meu Deus, o Isekai que deveria ser a média da indústria. Sabe média da indústria que eu vivo falando aqui? Quando a média da indústria é muito lixo mesmo, isso distorce a sua percepção. Você acaba pegando uma obra que é mais medíocrezinha, colocando no pedestal. E isso eu acho ruim. Tô falando de fantasia em geral. Agora, fantasia medieval. Isekai também não se enquadra só em fantasia medieval. É o gênero que ele escolheu pra parasitar. Hoje eu falei bonito. Nossa, eu nunca coloquei que Isekai ele parasita gêneros, mas é basicamente isso. Nossa, eu pensei nisso agora. Normalmente eu coloco que Isekais eles usam gêneros para que ele consiga sugar todo o carisma que esse gênero tem já instaurado na mente da pessoa para vender histórias medíocres para ruim. É como se ele usasse o seu gosto, ele usasse a sua pretensão para gostar mais de uma característica de um gênero, para sugar o que você gosta e lhe vender algo medíocre, porque ele sabe que essa história é medíocre, mas esse cabo ele gosta de história medieval, então ele vai passar pano, porque aqui tem um fundo artificial de história artificial, que encaixa melhor. Olha, eu tô virando youtuber, gente. Um simples. Isekai, ele parasita gêneros. Basicamente é isso. É show. Fantasia medieval sempre foi legal, com a maioria tirando muito. Ó, agora que eu parei pra pensar que muita gente que eu realmente. Aí eu vou ter que dar um ponto. Aí eu vou ter que argumentar com os medíocres. Muita gente fala, ai, Isekai de novo em fantasia medieval. Ai, Isekai de novo falando, Isekai é sempre a mesma história. Não, Isekai não é a mesma história. Nunca foi. Isekai é a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Na verdade, a história de muitos Isekais é diferente. Pega a história do Isekai do smartphone, é diferente da história do caso da geladeira. É diferente da história do slime. Mas é diferente do cara que virou uma fazenda. Tem coisa diferente lá. Você percebeu? Tudo diferente. Só que a estrutura da história é a mesma, que é vender uma história ruim pra medíocre, envelopada dentro das suas pretensões, dos seus gostos. E isso acaba criando no público que consome Isekai um sentimento de agora vai. Como os 3 primeiros episódios são diferentes, agora vai, agora vai, agora vai. E que dá essa sensação errônea de que o problema, na verdade, é ocasional, não sistemático. Muitas inspirações dos livros de Tolkien e Dungeons and Dragons. Ou seja, vários dragões, goblins, anões, elfos e etc. O negócio começou a desandar pra mim com os Isekai. Dá até pra fazer um funk falando isso. Isekai, Isekai, Isekai na minha piroca. Que legal, Sr. Neif repetindo uma piada que fez há 4 anos atrás. Pra quem não tá ligado, Isekai é um gênero onde o protagonista, de algum jeito, é teleportado ou reencarnado do nosso mundo para um mundo diferente. Por algum motivo, os Isekais foram ficando tão populares que chegamos no ponto onde esse gênero saturou pra cacete, cara. Mas, Neif, qual o problema? Parece. Não é nem que ele saturou, é que ele nunca teve algo realmente bom pra apresentar. Ele sempre foi apenas um espelho meio nojento do autor, ou que ele é só a expressão de frustração de pessoas. Exato, é Mushoku. É a maior expressão disso. Eu já sentia isso, e quando eu li um pouquinho de Mushoku e assisti Mushoku, é isso. São pessoas que eles não são artistas, eles estão só usando a arte como um diário das suas frustrações, daquilo que eles se sentem nojentos, daquilo que eles não gostam de si mesmos. O que acaba fazendo um produto de arte, um produto por si pobre, o que acaba colocando. Meu microfone tá uma porcaria hoje. Vou ter que configurar isso depois. Que acaba colocando um aspecto de arte pobre, basicamente. Então, você não tem, por exemplo, o que acontece muito. Vamos lá, mecha. Quando eu fui consumir mecha, eu achei mecha uma porcaria, lixo. Só que eu fui pros mechas mais novos, que tá já saturado. Eu fui pros mechas antigos e, meu amigo, alguns mechas antigos entraram, tipo, no meu top 100 obras da vida. De tão bom que eles são. Algo bonito. Exemplo, filmes. Existem filmes mechas lindos, maravilhosos. Existem uns Gundams que são muito bons. Então, nota 10 mesmo. E adivinha com Isekai? Quando é que Isekai foi bom?
primeiramente, pra ele estar saturado? É que ele nunca entregou nada. Só que antes ele nunca entregava nada, sendo uma vírgula na temporada. Agora ele tá se tornando o parasita máximo. Era um parasita pequenininho, era um carrapato que tava lá sugando seu sangue, você não ia porque ele tava pequenininho, agora ele tá gigante. Antes ele não incomodava, agora ele incomoda pra caramba. Principalmente, até mesmo quando você tem esses isekais mais medíocres. Porque coloca na mente das pessoas que você consome o isekai, ele vai morrer depois. Existem alguns isekais que, vamos lá, isekai invertido, que é um ser de magia vir para o mundo real, mal alguma coisa lá, que ele veio trabalhar lá, trabalhava no tipo um McDonald's fictício lá. Pô, a primeira temporada desse anime é muito divertidinha. Veio a segunda temporada e é um lixo completo, um lixo completo. Porque o diferencial do anime era um Mao cheio de magia, de outro mundo, trabalhando como assalariado comum. Projeção, exatamente para isso. Eles pegaram o que era Isekai, que é projeção de uma vida de trabalhador sofrido, que é a vida do trabalhador no Japão, e usaram isso para fazer humor, piada. Imagine se um ser super poderoso vivesse a sua vida sofredora e tivesse uma visão diferente. Aí o que aconteceu quando ele veio essa segunda temporada? Aí eu não vou saber do original, se o original fez isso, se o original é diferente e tal. Aí eu não me importo de verdade. O que foi colocado, né? Antes, o diferencial que fazia as pessoas gostarem era um rei demônio trabalhando no mundo real. Essa era a graça. E a segunda temporada, o que focou na merda da segunda temporada, no mundo de magia. Tá vendo? O parasitismo colocado dentro da coisa. Esse é um conceito bacana. E realmente é um conceito bacana. Se não fosse pelo fato que 90% dessas cacetaradas se resume a cacete, menor, morri. Cacete, menor, tô em um mundo de fantasia medieval. Cacete, menor, tem um sistema de magia de guildas com nível XP que... Isso aí não é um problema não, tá? Isso não é um problema não. O problema é que isso nunca é bem trabalhado. Tá aí Shangri-La Frontiers que não me deixa mentir. As pessoas às vezes têm um sentimento errôneo de saturação porque nada trabalhou bem aquele aspecto. O que você acha que, é diferente. Não é que, as pessoas eles ficam se copiando. É que ninguém conseguiu realmente entregar um produto bom, um produto funcional. Isso daí que faz a gente ver esse sistema de magia de Up de uma maneira mais nojenta, é porque é só uma referência. Sal, que é um jogo de fato, é só uma são referências, eles não estão direto no mundo, não é um level do mundo. As pessoas que estão me escrevendo, eles não sabem como um jogo funciona, eles não sabem como sistemas funcionam, eles só estudam por cima, veem isso e usam como referência. É pueril, é plástico. Por isso que nenhum deles acerta, porque eles não conhecem o que é um sistema de um RPG, o que é um sistema de nível. Aí vem um Shangri-La Frontiers que tem uma história medíocre, tem uma animação legalzinha, tem uma direção medíocre e conseguiu tratar o que é nível de fato de uma maneira de verdade. Não apenas ele fez tratar nível de verdade de fato. Gente, eu não assisti todo Shangri-La Frontiers, só a metade que está dublada, tá? E muito provavelmente se demorar mais para vir a segunda parte dublada eu vou ver legendado. Mas até então, no que eu consumi, eles não só usaram o sistema de nível, eles estão usando o padrão, o estereótipo de jogadores de uma maneira espetacular, de uma maneira muito orgânica. Até eu, que não conheço muitos jogos, tenho um conhecimento mais de sumário, percebo essas referências e vejo como elas são bem encaixadas no mundo. A minha sensação de Frontiers é que eu tô vendo a gameplay de um jogo de verdade com um storytelling sendo contado por trás, o que torna a obra realmente boa. Não é só referência de jogo, referência de RPG, é um jogo, é um RPG de fato. Por isso que você cansa desses sisteminhas bobos. Você tá vendo, de novo, debatendo de novo, no problema dos isekais por eles serem plástico. Que nem um jogo de RPG. Cacete, menor, uma menina linda. Cacete, menor, tirei os poderes do cu e eu sou overpower. Esse daí de Overpower, eu não vejo tanto problema, que não é todo o anime que usa ele. Às vezes, às vezes é ao contrário. Tem muito Isekai que o cara é um bosta e tal. Tem muito Isekai que vai atrapalhando. Esse aqui do cara do Isekai Overpower é porque já é uma transformação. Ele já tá indo parasitar. Esse gênero que eu gosto de chamar de solo leveling é o Isekai parasitando outro gênero, que é o gênero do Dark Power, que é um protagonista que ele é fora do padrão dentro desse mundo. Isso existe em vários outros mundos. Cara, acho que Jojo ou aquele antigão do Omo no Shinderu Nani, o cara no primeiro episódio já tipo top 3 a obra inteira, e é uma obra bem longa. Então, o Isekai, ele vai parasitando e pegando o pior de vários gêneros, jogando pra dentro dele, ele se tornando esse câncer que ele é. Então, os Isekais do começo, eles eram sobre evolução. Mushoku tá aí pra provar, que é um dos primeiros Isekais que fez muito sucesso. Aí depois, quando ele foi saturando, ao invés de a projeção ser alguém fraco se tornando forte, é alguém já forte.
pra ficar um sentimento ainda mais catártico. Encurtar. Tem esse pedaço aqui que o pessoal já saturou, que é um cara fraco ficando forte, então ele já aparece forte. Aí tem um cara que tem um defeito na sua personalidade, que nesse novo mundo ele vai ser corrigido. Não, o cara já aparece perfeito no começo, no primeiro. Aquele anime Isekai, onde é basicamente uma piada, que o cara ele é super mega preparado, mas ele é super forte, mas ele fica se preparando, que é um Isekai até que divertidinho. Tá aí, que mostra isso, que mostra esse ponto de diversão do que os Isekais vão se transformando. O problema é que se você pegar, vamos lá, vou pegar Isekai. Aí eu que consumi vários Isekais e falo, ó, Isekais divertidinhos, tem esse e esse e esse. Se você pegar esses 10 anos de Isekai, você vai ter umas 20 obras legaisinhas, assistíveis. Você vai ver, tem mais de 1000 Isekais de lixo sendo produzido. E o pior de tudo, nem final essas porcarias tem, porque são feitos no modo automático. São feitos no modo automático. É barato, faz, joga fora e acabou. Ai, que tristeza. Então esse específico que ele tá reclamando é como os Isekais estão agora. Mas essa característica do que ele está reclamando é, o Isekai, ele é um gênero parasitário. Fica pegando referências de outros gêneros para se fingir inovação enquanto vende a mesma história lixosa. Só que como ele é um autor medíocre, que vai pegar aspectos de outra obra e vai limitar pela sua capacidade de escrever. O que faz, basicamente, você pegar sistemas que ele não sabe do porquê funciona. Esse que de protagonista overpower é basicamente como se você tivesse o sentimento de alguém fora do comum, de um Superman. Mas você tem que trabalhar isso de uma maneira boa, que a história tem que ser moldada com o foco desse protagonista ser super forte, ser super... O Solo Leveling fez isso de uma maneira medíocre, mas até que legalzinha. Já o Isekai não faz isso. Ele não consegue tomar uma decisão narrativa e ficar com as consequências dele fazer isso. Ah, o personagem é super forte, então perde aquele tesão de ansiedade, aquela coisa de, meu Deus, vai ter um perigo, não vai ter perigo. Ele não consegue lidar com isso. Ele só coloca lá. E o que acontece com que de característica de escrita, ele só ignora as consequências. E esse é um dos problemas. Vamos dar um exemplo de um Isekai que fez isso e eu achei divertido. Esse Isekai do cara que ele é super que meio Konosuba, que eu acho mais engraçado que o Konosuba, que ele é super, super mega preparado. Ele fica se preparando. Ele já tem nível pra matar, só que ele fica se preparando. Porque esse Isekai overpower funciona e o cara lá da bomba nuclear é um lixo. Porque ele percebeu que se eu fizer um protagonista overpower, eu vou perder a atenção. Tá bom, se eu perder a atenção, eu vou segurar isso com comédia. Então o anime, ele é só feito pra se fazer comédia. Ele é uma piada rápida, sabe, uma piada que dura 3 episódios, basicamente. Não à toa que a maioria desses Isekais que tentam se segurar pela piada, eles ficam um lixo quando eles... um Marshall da vida, basicamente. Não é Isekai, mas só nesse gênero de overpower. Quando você segura um erro narrativo na comédia, quando você coloca drama, você realmente percebe aonde o cara é ruim. O cara, drama chato, volta pra comédia, pelo amor de Deus, que é o que mais acontece nesse tipo de obra mais medíocrezinha, que é um aspecto que é bom e o outro é um lixo, que aconteceu exatamente com esse anime, onde o cara, ele é super preparado, mas mesmo assim conseguiu entregar uma obra minimamente divertida. E ainda com um bom cliffhanger pra uma segunda temporada, que vai renovar as piadas. Você já percebeu, opa, a piada saturou, agora vamos renovar as piadas. Que faz que se o ritmo for um pouquinho bom, essa piada consegue ser renovada o suficiente para entregar uma boa historiazinha. Adivinha? Esse anime não vai ter segunda temporada nunca. Porque ele só é mais um anime medíocre no mar de animes lixo. E, ou seja, ele não conseguiu se sobressair como uma obra medíocrezinha no mar de lixo porque o lixo cobriu ele por cima. Eu nunca vou ter uma segunda temporada desse animezinho porque ele é ruim. E ele não é bom o suficiente para procurar o original. Olha que porcaria. Então você tá vendo que eu sou um cara que tá reclamando de Isekai e consumo Isekai pra caramba. Eu consumi Isekai por anos. Com um sentimento lá no fundo do meu âmago de eu vou achar algo bom. Eu vou achar algo bom. Pô, tem um ReZero. Esse ReZero foi legal. Tem um Isekai legal. Tem Sal. Sal tem um começo legal. Tem vários Isekaizinhos legaisinhos. Eu vou achar um Isekai bom de fato. Não só um bom lá, ReZero. ReZero, pra mim, nessas últimas temporadas foi maçante. Caramba, Sal nem se diga. Outra característica de Isekai. Como ele é feito pensando apenas num começo diferente, ele não se planeja pro final. Então, o comum do Isekai é um Isekai bom, que é ReZero, que eu dava 8, 9 na primeira temporada. Hoje em dia eu já tô dando 7, porque eu já não tô mais aguentando. E o pior de tudo é culpa do anime. Eu já dei uma lidazinha no material original e o material original é legalzinho. Se tivesse uma produção melhor, um ritmo melhor, dava pra entregar uma nota 8. Dava pra entregar algo melhorzinho. Piorou é porque o ritmo não foi bem estabelecido. É que acaba gerando essas problemas. Vamos terminar, senão o vídeo nunca vai terminar. Cacete, menor, mais menino. Esse é muito ruim. Esse aí eu assisti. Só por... Meu Deus do céu, bora. Elfa. Só por causa dessa elfa. Vamos ver. E esse anime, ele lida até um pouquinho bem com o problema do protagonista ser overpower. Em uma cena.
Ai, eu sou poderoso, mas não sou doido, aquela ceninha lá. Quem assistiu sabe, né? Eu não vou ficar argumentando mais profundamente sobre mediocridade. Eu prefiro guardar essa minha sanidade mental pra falar de obra que eu gosto. Então, esse anime, ele exemplifica muito isso também. Claro, né? Como tudo nele é medíocre e essas duas personagens são apenas arquétipos de personagens feitas só pra gostar do protagonista. Projeção pura. Olha, mas elas são legaisinhas. Ai, compara com o Isekai Smartphone com esse anime. Amigão, eu consumo coisa fora de Isekai. Eu não vou comparar Isekai dentro de Isekai. Até porque não é uma obra, é um gênero. Então você tem um protagonista, heroínas mal escritas, mal colocadas. Aí você tem escritas heroínas piores. Ainda assim, péssimas heroínas, feitas apenas de proteção. Não são personagens, são conceitos. Não é porque essas duas aqui são melhores que 90% dos Isekais que torna elas boas. Não, torna elas só ruins. Só que elas não são detestáveis. Elas, entre aspas, existem na história. Aí esse problema do Isekai. Caraca, bicho, eu já fiz uns 5 reacts de. Eu não sei, já me ferrei, né? Acho que eu tenho que fugir. Eu tenho que pegar uns vídeos do Daniel e tal, falar um pouquinho de novo de Dragon Ball, porque, Jesus Cristo, pô, já peguei uns 5 vídeos que estão me enlouquecendo. Menina linda! Cacete, menor. Tô rodeado de mulheres que se apaixonaram por mim por alguma... Isekai Smartphone teve segunda temporada. Tem perigo de Shangela Pular Ortiz, não tem. Meu Deus. E aquele anime do cara super preparado não vai ter segunda temporada, mas esse lixo que se destacou por ser um lixo vai ter segunda temporada. Mano, a primeira temporada disso aí tem uma animação tão ruim e uma falta de história. Meu Deus, falta uma história na primeira temporada desse anime. Meu amigo, meu pai do céu, só existe uma possibilidade de tu ter assistido e ter gostado desse lixo. Você é uma criança, você é um jovem, não é nem criança, tipo, você é infantil, não, você é jovem, você tem pouco arcabouço de história, você tem pouco arcabouço de secais, você tem pouco arcabouço de animes em si, e você assistiu esse lixo e não conseguiu, e os socos no estômago dele você não sentiu, porque esse negócio é ruim. Só de lembrar já me dá ânsia de vômito, pra você ver tão ruim que é. Motivo superficial ou muito idiota. Cacete, menor, tem algum rei demônio lá na PQP e por algum motivo vou ter que tretar com ele. Não, esse não é o problema. Isso aí é quem reclama que romance é clichê. Mano, o problema não é o romance ser clichê, menor. Oxi, gente, amigo, meu parceiro, meu consagrado, meu irmão. O problema de gêneros nunca é ele ser clichê, porque é uma parte do gênero. É sistematizar narrativa, sistematizar estruturas. Claro que cada estrutura vai se renovando um pouquinho, eu sei disso. Mas é ter um certo nível de clichê para agradar o máximo de número de pessoas possíveis. E isso existe em todo que é lugar do mundo. Battle Shonen e tal. O problema nunca é ser clichê. O problema é mal feito. A estrutura é mal feita. E esse é o problema dos Isekais. Ele faz um quê de grandiosismo, de história, de rei demônio, só que ele não consegue trabalhar bem, porque são escritores ruins, são escritores amadores, que só usam esse quê de mediocridade implantada artificialmente na indústria para vender. Se pelo menos, vamos lá, se os Isekais fossem, gente, o Isekai é a parte da indústria que dá chance para escritores medíocres, que era a intenção. E esses escritores medíocres, ao ganharem espaço, vão melhorando. Então, o padrão do Isekai começa um lixo, mas como o autor vai melhorando, e a história vai melhorando. Não, é o contrário. Até a porcaria do Isekai da aranha tá um lixo, o original dele. Tá um lixo, tá o do Slime, mesma coisa. Essa temporada que quem tá lendo aqui sabe do que eu tô falando, eu já dropei de tão ruim e chato que tá. E olha que é um anime Isekai legalzinho. Ele tem uma estrutura diferente da maioria dos Isekais, que é um Farm Simulator, uma Villa Simulator, muito parecido com aquele anime do Isekai do cara que queria uma fazenda e tal. Outro lixo, mas pelo menos é divertidinho e tal. Mesmo assim, aí ele não consegue montar essa sua estrutura. Torna todas as histórias lixo. Então, nem como que é para dar a chance para novos talentos, não. Os artistas, os autores viram caricaturas de si mesmos. O único que isso aconteceu foi Mushoku, que me vem assim de cabeça, claro. Deve ter algum anime Isekai, porque os Isekais são lixosos, eu não vou pro original. Então talvez exista dentro das light novels, e isso de o autor vai melhorando, igual eu tive Mushoku. Só que mesmo assim, pô, não vem, pô. O Mushoku é o único que eu lembro assim que a escrita foi melhorando. E pra mim, não é que a escrita foi melhorando. Que a escrita de Mushoku, até onde eu li, ainda era um lixo. O que aconteceu o autor foi se retirando o que a obra era, que era uma projeção das frustrações do autor, minha opinião, da obra. Aí a obra ficou assistível. É o livro, no caso. Tá aí, esse é um dos problemas.
Mano, na moral, eu acho que o único anime de Sekai que eu vi que não se passa em um mundo de fantasia medieval é Jojo Senki. Aquela... Nossa, tem muito, tem muito. Esse daí é porque talvez ele esteja colocando Isekai mais naquele padrão de morre e vai pra outro mundo. Não, Isekai é renascimento, tal. Então, se você é de um mundo e vai pra outro, o próprio do Ise, que o pessoal gosta de chamar de harém inverso ou Isekai inverso, que é de um ser de mágica ir pra outro, entendeu? Então, tem vários disso daí. E o problema nunca é esse. Esse anime também é ruim pra caramba, pô. Só que ele é bem feitozinho. É outro nota 8, né? Esse daí, nesse caso aí. Só que, bom, ele é muito Ed. Ele é muito Ed, pô. Chega um momento que você fica com vergonha alheia. Vergonha alheia, porque ele se passa de dissonância. O que é dissonância, gente? Ele, na escrita, na história, é um teor e o que lhe é mostrado é outro teor. Então, esse quê de uma menininha fofinha, bonitinha, só que uma puta de uma assassina psicopata doida que quer matar Deus. Quer matar Deus e o mundo. Ao você ver o que é escrito, você vê esse choque de realidade, você fica, nossa, dá esse sentimento seminovo, sabe? De, nossa, eu nunca vi isso antes. Claro que se você não consome muita coisa, ou se você não consome muita coisa diferente, igual eu fico pensando entre gêneros. Acho que o único gênero que eu verdadeiramente não consigo é terror e terror. Suspense um pouquinho, terror eu não consigo. Até minha sorte é que terror em anime, ainda bem que não tem, né? Tem pouquíssimos e a maioria é um lixo. Lá da Tani. Só esse. Mas, né, enfim, muitos Isekais têm a sua diferença. De fato, é muito verdade que quase todo Isekai segue esse template de mundo, mas não é como se todo anime de Nossa, perfeita, template, é só template. Vamos lá, eu vou dar um exemplo agora pessoal, que talvez vocês entendam e talvez vocês não entendam e eu não vou reverberar. Existe um movimento dentro das artes de designer, cartaz, flyer, banner, miniatura, que é ao você usar templates prontos, que são artes prontas para agilizar o seu projeto. Eu tenho certeza que você já viu algum cartaz, alguma arte, vamos lá, seu amigo lá tá fazendo um PowerPoint para fazer um arquivo, para fazer uma apresentação na sua escola, uma apresentação na sua faculdade. Só que ele não conhece PowerPoint. Ele só pegou um template pronto, aqueles modelos prontos que tem lá, e foi colocando as coisas lá dentro. E você percebe que tem uma dissonância. A fonte tá estranha, tá mal encaixada, a escrita tá mal feita, ou um flyer onde ele tem elementos bonitos, mas poxa, a organização das letras tá estranha, ele tá sem uma distribuição orgânica de visualizar, de você visualizar, ou seja, o texto, tudo no texto tá grande, você não vê. Por quê? Você usou qualidade de terceiros, só que você não tem a qualidade de perceber aquela arte. É você perceber que, ótimo, esse flyer, esse cartaz, esse modelo pronto que eu peguei para usar como base, seja porque eu paguei para ter esse template, existe sites que você paga para ter esse template, então não é tipo o que acontece muito. Esse template eu percebi, essa é a arte original. Esse texto aqui ele tá grande porque ele tem pouco texto embaixo. Eu vou querer adicionar mais texto, porque o meu evento, nesse cartaz, é um evento lá de uma banda. Aqui, esse evento na banda, nesse cartaz, a banda só tem 2 integrantes, que é o vocalista e o outro cara. Aqui é uma banda maior. Então, nesse flyer principal, se eu colocar todo mundo só de maneira aleatória, vai ficar poluído, porque o cartaz não foi feito para ter muita gente. Então, eu mudo um pouquinho a fonte, eu mudo um pouquinho a cor, para não ficar tão forte, para que isso não doa nos olhos que tá vendo. Diminua um pouco a fonte. Talvez troque a fonte, coloque uma fonte mais fina, para que não fique pesado você ver. Muda o tamanho das pessoas, o vocalista coloca um pouco maior, os membros da banda coloca um pouco menor, só que rodeando, que faz tudo sim acavalar. Aí se você não conhece e não tem a qualidade, não tem o conhecimento, você vai lá e só joga todo mundo. Eu tenho certeza que você já viu, principalmente em faculdade, escola, o pessoal que só pega template e só vai colocando o que tem que colocar nele, sem fazer as alterações necessárias para o fluxo do designer se manter o mesmo, que é uma qualidade aqui e uma qualidade lá. E é isso que acontece nesse tipo de obra. Você só pega o template que tá lá, sabe o template? Você tá fazendo uma programação, por exemplo, melhor, aí você só pega template e joga lá no seu jogo, só que você não faz a adaptação do seu código. E fica aquele template super estranho, um template com 1000 polígonos, outro com 100 polígonos, e fica tudo estranho, tudo chato no jogo. Quem aqui já brincou um pouquinho de fazer jogo sabe do que eu tô falando. E é a mesma coisa que você cai. Como ele é apenas um template pobre, as pessoas só pegam a mesma estrutura e falam, história genérica 1999. Ó, aqui o protagonista, ele tem muito poder. Então, vou fazer ele com menos poder, mas com menos poder diferente. E por aí vai. Você não faz, por exemplo, é como se fosse um organograma. Você vai e faz uma... vamos pensar que é uma árvore genealógica. Aí tem aqui um aspecto. Dentro desse aspecto o protagonista, ele é muito fraco. Aí você coloca o protagonista, é muito forte. Não, lá, o protagonista, ele é muito forte. Aí você troca isso pro protagonista
muito fraco. O problema é que quando você coloca um protagonista muito fraco, ele começa a perder. Ou pior, você começa a fazer com que o protagonista ele começa a ficar inútil na história. E o que você faz? Você não faz o protagonista ele ser tipo um Subaru. Alguém mais empático, alguém mais legal, alguém mais diferente. O Subaru, ele é quase como... Ele é fora do padrão, não só dos isekais, mas até do mundo. Ele tem... A personalidade dele quebrada que ele tem é diferente, ele se manifesta de maneira diferente. Ele é até um anti-otaku, pra você ter noção. Porque quando fala, ele é um anti-otaku, antissocial, e ele vai naquele mundo, ele, na verdade, ele tem um aspecto de uma pessoa extremamente... Sabe que tem uma bateria social gigantesca que ele tem, super diferente, até mesmo antagônico. Uma das coisas que me chamou a atenção em recebe. Só que não. Você coloca aqui, o protagonista é forte. Aí isso vai lá e quebra a estrutura do mundo. E você não conserta, você só deixa indo lá. De fantasia medieval seguisse a mesma ideia e cada história ser basicamente uma partida diferente de Dungeons and Dragons. Ah, nem isso tem. É um dos problemas. Se fosse isso, se os isekais fossem, vamos fazer uma partida de Dungeons and Dragons, fazer um anime por cima, eu tenho certeza que 90% dos isekais ficariam extremamente melhores. Muito melhores. Assustadoramente melhores. Mas não é isso que acontece, disso tem a mais absoluta certeza. Então, como você não tem essa qualidade, essa organicidade, não importa o quão diferente seja o isekai, ele vai falhar nas mesmas coisas. E isso é bizarro. Principalmente quando você entende um pouquinho de narrativa, um pouquinho de história e um pouquinho até mesmo da indústria japonesa. Isso funciona um pouquinho, tá, gente? Eu sou palpiteiro, pelo amor de Deus. Eu sei que às vezes o meu linguajar, ele é um pouquinho mais rebuscado, mas é uma rebuscada artificial. Pelo amor de Santo Cristo. Eu já recebi várias gente assim falando, o meu linguajar, ele é um pouquinho mais rebuscado e eu forço isso nele. Técnica de oratória. 2, é um filtro. É só um filtro pra tirar o pessoal mais norme, tá bom? Então não fica achando que eu sou, meu Deus, um mega especialista. Não. Eu sou conhecimento sumário. Eu sei o mínimo possível. Relaxa, eu não manjo de RPG de mesa. Cada história tem uma ideia principal. Renasci em outro mundo, mas levei uma deusa comigo. Renasci com uma aranha. Konosuba, legalzinho. Mas a piada acaba rápido. Slime, legalzinho também. Tem a sua qualidade, tem o seu diferencial. Enche o saco, chega num ponto? Sim. Porque a maioria dos isekais, eles são, sabe, episódio piada. Às vezes a piada tá só no título, tá na intenção. Não consegue se traduzir em nenhum episódio. E já tem algumas piadas, igual aquele do cara lá do que ele é super preparado. Funciona por 3 episódios. Depois fica cansativo. Mas funciona por 3 episódios. Esse slime aqui, ele legalzinho. Renasci como slime. Renasci numa família de assassinos. Esse é Ed pra caramba. Nossa, ele dá uma vergonha ali, chega a um ponto assim, e de novo ele é meio ruimzinho também. Eu volto no tempo quando eu morro. É bom. Eu saí de um mundo de fantasia para outro. Fiquei preso no jogo. Overlord é legalzinho também. Terceira temporada é um lixo. Terceira ou é a segunda? Então, tem uma temporada lá que é muito ruim, que eu assisti assim... Mas é legalzinho. Ele é realmente diferente. Nos isekais, ele tem um quê diferente. Ele consegue trabalhar bem esse quê diferente, só que adivinha. Um aspecto bom envolto de um monte de aspecto ruim. É o padrão isekais. Não vai ter isekais diferentes daí. Até Re:Zero, que eu acho que o mais diferente de todos, tem esse problema. Parece que agora todo mundo desse jogo e eu sou simplesmente o Lorde Supremo. Sinceramente, eu não vejo problema em seguir esse template de mundo com as mesmas raças e Porque o real problema não é no template, é porque são autores medíocres que não melhoram, pô. Eu já falei aqui, eu repito a falar. Se Isekai fosse a porta de entrada para novos escritores e com o tempo e com a visibilidade e o dinheiro que eles ganham, eles vão melhorando a história, tudo bem. Na verdade, eu adoraria o Isekai seja um dos meus gêneros favoritos. Eu veria a evolução de personagem, eu veria a evolução de autores, de pessoas de verdade. Só que não, é o contrário. A 90% dos Isekais vai piorando, porque o autor não vai melhorando, ele vai virando caricatura de si mesmo para só vender. criaturas que a gente já viu várias vezes. Mas desde que isso seja acompanhado de uma boa história. Uma história que Ó, a dificuldade de um youtuber de verdade. Basicamente, resumiu tudo que eu tava querendo dizer. Tudo que eu argumentei. E é só isso, tá? tenha desenvolvimento, uma história divertida, basicamente algo interessante. O problema desses muitos animes de fantasia, isekai ou não, é que eles são simplesmente fracos. Não. É porque todo mundo de fantasia está condicionado a ser um isekai. Então, se tiver elementos de isekai no mundo de fantasia, vai ser ruim, porque ele não é um mundo de fantasia, ele é um isekai. Tá aí Friere, que não deixa mentir, que vão com outro sucesso. Ou seja, ninguém tá cansado de mundo de fantasia. O pessoal tá cansado de mundo de fantasia ruim. Ninguém tá cansado de elementos de games nos animes. Não, tá cansado de elementos de games sendo mal usados. Exatamente igual, adivinha, Shangri-La foram tiros de novo. Ainda bem que pelo menos pra você ter noção. Então, o elemento que empobrece, que apodrece a obra é o isekai.
esse elemento, é essa estrutura. Não tem um pingo de originalidade, tem uma história fraca, personagens fracos e tem o mesmo mundo que já vimos várias vezes sem nenhuma diferença interessante. E nisso o anime leva um pau até de Shouzuku Reviews, um anime de fantasia medieval quase hentai sobre analisar puteiros de espécies diferentes. Já tem review no canal, vai lá assistir, tá muito. Daí você pergunta, por que cargas d'água do rio Tietê e Isekais seguem esse mesmo template? Aliás, por que Isekais tem nomes tão estranhos? Maneirismo, porque como Isekais, não é só Isekais, né? É uma ala específica da indústria japonesa, que é uma ala que tem muita demanda, basicamente. Tem muita obra saindo. Existe uma técnica em mangás que a primeira página já tem que ser extremamente bem feita. Tem que ser chocante. A primeira página do mangá, porque a pessoa tá lá, pega o seu mangá pra ler naquelas revistonas e a pessoa tem que parar e ler. Então, normalmente, o pessoal fala que as 3 primeiras páginas dos mangás tem que ser as 3 melhores páginas, mais ou menos assim. Já nesse tipo de obra, onde elas se nivelam pela sua mediocridade, você não consegue fazer com que a pessoa, né, às vezes nem abra, porque é muita coisa. Então, já que você precisa chamar a atenção da pessoa, chama direto pelo... Já faz esse negócio de, opa, a pessoa tem que saber do que é a sua história no título. Porque a pessoa vai inconscientemente ler o título. Pensa, você é incapaz de olhar algo e não ler, basicamente. Você acaba processando. Então você acaba usando e abusando dessa técnica. Tá vendo como a mediocridade nos Isekais tá aí desde sempre? Isso não é só nos Isekais. Tem em várias outras camadas da indústria japonesa que são muito concorridas. É basicamente para isso. Então é uma estratégia gerada de mudança. Olha, então por que nomes tão gigantes? Porque acaba caindo na teoria do outdoor. Chama atenção porque é novo, só que acaba que todo mundo vai fazendo, aí você começa a ignorar o outdoor. Então você faz outdoors diferentes. Então por isso que esses nomes gigantescos. Aquela vez que eu reencarnei como um slime. Tá ok. Minha próxima vida como vilã. Deus, esse é muito ruim. Olha, um Isekai medieval de novo, só que isso aí não é medieval. Ele é... Você tá entendendo? Mas esse é ruim, é muito ruim. E ainda uma linha inversa. Tá vendo? Mano, eu não sei como que Isekai consegue. Eu sei, é isso. Só que, tipo, é muito lógico. Ele pega os piores clichês de cada gênero. Todo gênero tem aquele clichê que é nojento, aquele clichê que você não gosta. Todo gênero. Então, por isso que você pode desgostar de qualquer gênero. Só que Isekai, ele tem um rimano pra pegar o pior de tudo. Então, se é Isekai, ele é baseado em outra obra, não importa quão bom a obra, é um Isekai Battle Shonen que existe, um Isekai Harem, existe um Isekai Harem inverso, existe um Isekai de múltiplas rotas, existe também, que acho que é um desses aqui, mais ou menos esse daí. Eles vão pegar os piores elementos de cada um desses gêneros, de cada um dessas franquias, de cada história. E vai colocar esse pior na história. Então, quanto mais um Isekai é diferente, pior ele é. Quanto mais quadradinho hoje em dia é o Isekai, mais chance dele ser bom. Todos os caminhos levam à perdição, relaxando em outro mundo com os superpoderes trapaceiros do nível 2. Isso é muito ruim também. Acho que os Isekais mais chatos são os que se baseiam em Slice of Life, porque eu gosto de Slice of Life. Aquele lá, que o cara... Que é basicamente um soft porn, que é um soft porn de verdade, de fato, acho que é a única... Que é da menina lá, meio cachorro, algo assim, que é meio baseado em Isekai. Mas vamos lá. Então, quando ele pega um gênero que você gosta, igual eu gosto de Slice of Life, você percebe ele usando esse gênero de maneira leviana, você percebe muito mais. Os erros dele doem muito mais. Esse daí é um deles. Ele erra algo simples, que é o work building. Você fazer um mundo onde esse ritmo mais lento e empático que ele precisaria ter, ele falha. Ele falha em apresentar os próprios clichês, ele falha em apresentar o mundo. A única qualidade em Isekais mais Life of Life é que quando eles, para o público mais geral que não conhece os Life of Life, talvez eles te ofendam menos, porque eles tentam ter menos história, então eles acabam errando menos na história, que acaba você tendo aquela impressão do anime ser melhor, igual o próprio anime do cara que queria ser agricultor, queria ter uma fazenda. Ele é chato, ele é mal feito, ele tem vários defeitos, mas quando você pega esses outros animes Ed, por exemplo, esses Isekais Ed, e coloca ele, anime da fazenda, anime do cara que quer ser uma bomba nuclear, o anime da fazenda é muito mais passável, muito mais. Até porque ele não se propôs a ser algo muito grande, muito grandioso. E você consegue assistir um pouquinho mais. Eu reencarnei como o sétimo príncipe. Meu Deus. Esse foi de com gosto. Esse daí do cara coxudo foi com skip com gosto, meu amigão. Esse daí eu não passei, acho, do primeiro episódio. Esse daí eu falei, não. Esse aqui, se eu me forcei a assistir um Isekai, e eu dropei, é desse nível para baixo, né? Esse aí é a minha régua. Ele daí define a minha régua, tá? De Isekai ruim. Que negócio nojento. Sabe aquele negócio de frustração de mundo, fetiche, essas coisas, né? Todo autor tem os seus fetiches, todo autor.
né? E não pega fetiche não pro lado ruim, mas é maneirismo, todo autor tem maneirismo. Só que às vezes o autor tem que saber ou colocar esse maneirismo de uma maneira orgânica que faça sentido para a história, ou minimizar esse maneirismo dele para que não atrapalhe a sua história. Adivinha? Isso é cara nem foda-se, meu irmão. Ele coloca o fetiche dele como um filtro, como uma tag, pô. Ou porque você acha que em Mushoku tem aquelas cenas que você fica, meu Jesus Cristo, que negócio estranho. É pra tag pra pervertido, pô. Pelo amor de Santo Cristo. Você não vai acreditar nisso mesmo, pô? Mushoku é foda, mas essa segunda temporada me deu um ranço de Mushoku. Para poder aperfeiçoar as minhas habilidades mágicas com calma. O desajuste da Academia do Rei Demônio. O Rei Demônio... Esse daí é legalzinho. Esse daí, ele é legalzinho, ele é divertidinho. Porque ele se baseia só em power, né? Ele é só power, basicamente, né? Então, se você for assistir, eu quero assistir um anime para ver um cara, por essa história, só pra ver fazendo coisas fora do padrão, gigantesco. Pô, esse cara aqui, se eu não me engano, se a minha memória não tá me enganando, esse cara aí, pô, ele começa levantando um castelo e termina podendo reescrever a existência do universo, pô. Esse cara aí, eu acho, se eu não me engano, ele junto com o Ryuru dá um pau no Goku, pô, pra você ter noção. Brincando, só brincando assim, pra você ter noção. Então, se você... Existe esse tipo de obra feita só pra mostrar poderes, power, e ele faz legalzinho. O problema é que ele é uma obra de nicho, só que ele é vendido como uma obra global, sabe? Ou seja, pra você gostar desse tipo de obra, você precisa gostar de ver um protagonista meio genérico, envolto de personagem meio genérico, mas o que lhe dá prazer, aquilo que lhe chama atenção, são aspectos de power. Poder. Você quer ver o cara só fazendo coisa. A história é uma desculpa para o protagonista fazer coisas mega poderosas. Mesmo que isso seja um problema de projeção, ou seja, eu quero me projetar no protagonista, porque eu quero ser poderoso igual o protagonista. Nesse anime específico, não é só isso. O protagonista, na verdade, ele tem muita personalidade, porque ele é um Mao, tal. Tanto que esse anime aí nem se encaixa tão bem como um Isekai clássico, um Isekai clichê. Porque, na verdade, ele morre, ele reencarna. Se eu não tô enganado, mano, será que eu tô com o anime certo na cabeça, velho? É que acho que a segunda temporada dele deu uma mudada no traço. Espero que não tá, gente? Então, se eu estiver errado, me corrija. Ele morre, ele reencarna, e a piada dele funciona muito bem, que ele reencarna, uns 100 anos no passado, só que ele reencarna, pum, criança, e ele, com a mesma memória que ele tem, antiga. Só que, adivinha o que o Mushoku fez? Ele, como ele é super poderoso, ele vai e envelhece rapidão. Puxa, em 2 meses ele envelhece. Aí, ele tá vendo a diferença? Ele não vai para outro mundo. Eu acho que ele vai no mesmo. Ele vai, acho que, para uma versão paralela do mesmo mundo. Ah, desculpa, gente. O anime é medíocrezinho. Ele é legalzinho. Ele é medíocrezinho. Eu não vou prestar atenção em um anime medíocrezinho, né? Pelo menos. mais forte da história reencarna e vai para a escola com os seus descendentes. Ah, exatamente isso aí, ó. Falei. Exatamente isso Olha, aí. eu vi um pessoal que coloca a culpa disso tudo nesse site aqui. Não é culpa não. É maneirismo. Esse site, ele pegou essa estratégia de outros elementos da indústria. Ninaru. Esse é um site japonês onde qualquer um pode escrever uma light novel e taca lá pra qualquer um ler. E as light novels mais populares, obviamente, se destacam. E o que o autor ganha com isso? Nada demais. Só Vai lá ler Mushoku a primeira versão de Mushoku dessa coisa aí horrorosa de Jesus Cristo. a chance de algum engravatado querer transformar aquilo em anime e poder te dar rios de dinheiro. Holy shit! Pois é, a maioria dos isekais saíram desse site. Mushoku Tensei, ReZero, Overlord, Konosuba, Slime Dataken, e etc. Cara, a segunda obra de Mushoku, do autor de Mushoku, é mais engraçada que Mushoku. O problema, não é tão bem produzida quanto Mushoku. Eu ri muito mais com aquela segunda... É um humor muito mais escrachado, ele é um humor muito mais fora do padrão. E o autor realmente aprendeu a fazer piada. Ele coloca e realmente faz uma piada. Ele seta um punch, ele aplica o punch e ele dá a piada de fixação, que é aquela piada que você sabe como a piada vai funcionar e você se sente bem. Eu gosto de chamar de piada chave, que é, você sabe o começo, você sabe o meio, você sabe o final, mas você gosta dela pela forma como ela funciona. E você tem piadas de subversão, que é, você pega o que foi estabelecido e subverte dentro da sua própria lógica. Porque o humor de Konosuba, ele é muito só pegar o que é clichê e inverter. Ah, o clichê no momento é o protagonista forte, aí o protagonista vai ser um lixo. Aí o clichê é a amiga ajuda, inverte. Ele não tem muito a inversão de lógica interna. Ele só vai... ele tem, mas é tão pouco. Tipo aquela piada da Darkness, que ela tá lá, seus músculos são muito duros. Em vez de o que a gente acharia que ela ia gostar, porque ela gosta de ser xingada. Aí a Darkness vai lá e vira, pô, cara, eu sei que eu sou meio masoquista, mas aí você tá pegando pesado. Esse tipo de piada é legal. Só que esse tipo de piada, ela é esporádica. Que é a piada que ela é feita pra te desarmar. Porque quando a piada dentro da obra ela é muito padrão, muito padronizada, ou você vai em piada de choque, que é um lixo, ou você vai subvertendo. Ó, agora siga a lógica, agora eu não sigo. Agora siga a lógica, agora eu não sigo. Que dá aquela sensaçãozinha de, ó, eu acho que vai ser isso, mas será? Você tem que manter esse será. Porque se for a mesma,
piada, beleza, mas aquele será é importante, porque você fica nessa esperança de ter uma subversão. E por ter essa subversão, cada piada se torna minimamente mais única, o que não tem muito em Konosuba. Não à toa que, se você conhece um pouquinho de como funcionam piadas, de estruturas de piada, cara, Konosuba não te arranca uma piada, um riso. Ao ponto que eu só ri uma vez em Konosuba inteiro, olha que eu assisti 2 vezes, legendado e dublado. Etc, etc. E é por causa do algoritmo desse site que a maioria dos isekais tem um título ridículo que parece que o autor escreveu a sinopse no lugar do título. Por exemplo, imagine uma história sobre um cara que estava suave numa favela por aí, daí aparece do nada uma elfa peituda dizendo que ele é o escolhido para matar o rei demônio em outro mundo. E ele pode levar seus amigos para ajudar. Então, ele vai para outro mundo e parte nessa aventura. O título dessa história poderia ser O Escolhido, A Grande Missão ou algo assim, mas para fazer o bom clickbait no Shosetsuka ni Naro, o título dessa história seria algo como Uma elfa gostosa brotou do nada e me convenceu a ir para outro mundo. Agora eu e os cria vamos colocar o rei demônio nos pneus e tacar fogo. Basicamente é isso mesmo, tá? E só colocando, não sei se ele vai falar aqui, o problema não é a ação, é o que essa ação significa. Eles não estão colocando dentro desses títulos chamativos porque, nossa, eu quero vender a minha história. Não, é só uma forma de apelar gratuito, né? Só isso, só. É isso que significa. Você tem obras, tanto que isso vem de outros estilos, basicamente. Mas, na real, o Shosetsuka de Naro não é o grande culpado de isekais seguirem a mesma receita e terem nomes tão estranhos. Até onde eu entendi, no mercado de novos do Japão, esse tipo de nome bastante autoexplicativo acaba... Caraca, bicho. No Kojo porcaria. Retrato legal. Aquele de baixo eu não conheço. Ali eu acho que é Baki Monogatari ou é Monogatari? É, legalzinho. Acho que é Monogatari ali mesmo. acaba chamando mais atenção e vendendo mais. Tem autor que disse que pensou em colocar um nome mais curto na história, mas acabou que não ia. Aí, ó, isso aí, sabe aquilo que eu te falei de uma história onde o protagonista é mega poderoso e o legal da história é ver como esse protagonista vai ser poderoso de maneira diferente? É uma obra aí, ó. Daí. Ela é legalzinho. O problema é a mediocridade. É que é tão medíocre que dá aquela sensação de, meu Deus, cara. Será que os caras não conseguem se esforçar um pouquinho mais pra entregar uma obra melhorzinha? E o pior, que aí você tem um mar de coisa ruim. Aí as coisas mais medíocres, que teoricamente são aquilo que mais chamado, são os melhores, né? É entre os melhores. Entre os melhores dos isekais, coisa medíocre. E nesse caso aí teria que ser menorzinho, que é só uma obra de comédiazinha parcelona ruim. Então, que tal, em vez de você pegar um Isekai do smartphone pra dar uma segunda temporada, isso daí, fogo, né? Ia dar bom. Então, não é um clickbait que rola só na internet, mas nas lojas também. E essa tática não tá limitada somente a histórias de Isekai. E o motivo dos Isekais sempre seguirem esse modelo de mundo de fantasia medieval se dá ao fato Também. que todo mundo gosta. Uma história de fantasia com elfos, anões, orcs, fadas, dragões e Ai, todo mundo, eu acho que tá todo mundo igual eu, no bait, esperando uma obra realmente boa. E como sai muito Isekai, muitas dessas pessoas acabam só consumindo Isekai. A pessoa só consumindo muito Isekai, ela acaba perdendo a sensibilidade do que são obras boas, obras minimamente que tentam ser boas. No caso do Isekai, não. Se, eu acho que até mesmo, eu tenho certeza que deve ter autor que piora a história de maneira proposital, porque essa que de história ruim virou uma maneirismo do gênero. Imagine se, pô, cara, a gente não pode fazer uma história muito boa, porque senão ferra aqui a organicidade dessa simbiose nojenta. Pô, eu não duvido. Tenho prova? Nenhuma, zero. Só que é algo tão bizarramente ruim que, pô, deve ter uma cúpula. Uma cúpula a lá vilões do pessoal falando, opa, essa história aqui tá muito boa, dá uma piorada nela. Porque eu já vi história de Sekai que ela tava indo pra um caminho muito bom, um Log Horizon na vida, e do nada ela começou a ficar ruim. Log Horizon é uma boa, é uma historiazinha. Dentro dos Sekais ele é bem gostosinho. Meio longo, e eu não sei porquê, dublaram só a terceira temporada, então eu não vou reassistir. Log Horizon acho que foi um dos meus primeiros Isekais mesmo, que eu assisti. Eu não tenho muito dele na cabeça, eu só lembro legalzinho, né? E dublado a terceira temporada do Log Horizon. etc., são 100% de dar bom, do contrário de tentar criar raças e monstros totalmente novos e vendo o que dá. Então, meio que seguir essa receita de mundo de fantasia medieval é jogar seguro para ter mais chances de dar certo. Mas Se acertar, acertou, e se errar, não dói tanto. Por isso que a maioria desses animes, ele tem animações ruins, direções ruins. Como é uma fórmula, você otimiza como você faz. Como é um anime genérico, você só precisa pegar estruturas básicas, aplicações básicas. Pensa num Jujutsu, o pessoal fazendo assim, um Jujutsu, pega a Jujutsu assim, aí o pessoal fica, olha, a gente precisa fazer essa luta, e essa luta precisa ser boa. Essa luta precisa ser catártica. Pô, mano, e se a gente se inspirar em filmes japoneses, né? Pega lá
o Tigre e o Dragão, pega lá outra obra, pô, vamos, estudem aí quais foram as lutas mais bem feitas ali, tem uma luta lá de Naruto muito boa, vamos estudar essa luta e ver, tem essa cena aqui, daquele filme de lá, por toda uma pesquisa gigante pra você fazer uma luta, pra essa luta ser catarse. E as pessoas esquecem que o pensar antes de fazer também, o cara lá que tá pensando pra fazer tá sendo pago também. Então, ao você fazendo algo que precisa ser disruptivo, você tem o valor colocado tanto para o fazer quanto para o seu pensar. Então isso acaba tornando duplamente caro. E esses Isekais, além de eles terem uma fórmula no seu roteiro que já vem pronta, você joga para aquela equipe que faz o Isekai genérico, ela vai fazer rapidão, vai fazer os wins on out, nem precisa pensar, você não precisa pensar, eu tenho essa luta aqui, no máximo que você pode pensar, pô, cara, esse Isekai tá vindo legalzinho, bota no terceiro episódio uma luta um pouquinho melhor, copia o colo que tá no mangá, do que tá na light novel descrito, no meio, se quiser, se tiver, e uma historiazinha legal lá no final. Pronto, acabou. Isso que faz os Isekais eles serem tão baratos. Porque como eles são algo de peso, principalmente por causa da era da internet, onde você consegue fazer um organismo de simbiótico de mediocridade, você consegue sobreviver apenas fazendo obras ruins e obras medíocres. Medíocres para ruins, sem ao mesmo tempo. Então, como você consegue fazer isso? Você só precisa achar alguém que está começando agora a ler, assistir Isekais, e como o mundo é gigante e esses Isekais eles são baratos e você sai um monte, vai ter público. E esse público não é o público geral, tanto que esses Isekais nem vendem tanto assim, eles só quando eles furam a bolha que eles fazem coisa assim, não, é porque o público medíocre para ruim é gigante e você ainda coloca eles dentro de um gênero que vai limitar eles, limitar a visão de arte deles dentro de, tá? E por incrível que pareça, eu posso estar metendo pau. Essas características existem em qualquer gênero mais industrial. E não é esse o motivo que faz eu detestar Isekai, tá? Não é porque é imoral, sim, tem um monte de coisa imoral e não é por isso que eu não gosto do gênero. Isso não é culpa, entre aspas, do gênero, é culpa das pessoas que fazem esse gênero e não quer dizer muita coisa além disso. A questão do meu Isekai é porque eu dei chance. Arém, eu dei chance, eu consumi Isekai, eu consumi Arém. Teve um momento que eu falei, pô, vou parar porque tá um lixo, mas pô, vou dar mais uma chance. E vai nesse eu vou dar mais uma chance que eu só fui me frustrando. Esses são os motivos que eu realmente detesto Isekai e Arém. E mesmo eu detestando Isekai, detestando Arém, assisti Shangri-La Frontiers, assisti aquele anime das quinduplas lá, eu assisti também mesmo todo mundo detestando o final e eu tendo amado o final. É um final covarde? Não, mas é um final covarde porque o autor tava na cabeça dele de fazer finais paralelos e não contou pra ninguém. Um safado, mas eu achei o autor genial, o autor das quinduplas lá genial. Mas é claro, são muitos que seguem esse modelo de mundo por simplesmente gostar. Esse modelo é inspirado em Gostar. KKK, desculpa. É só uma fórmula. É aquilo, é uma fórmula fácil para que você usa para esconder a sua falta de capacidade, a sua falta de habilidade, a sua falta de conhecimento de contar uma boa história, de contar uma boa narrativa. É só uma template. É só o template do momento onde você busca realmente só colocar alguma coisa diferentinha. Ou porque você acha que todos os aspectos que os Isekais têm também existem em fanfics. Tanto porque a fanfic é a versão Night Novel e tal, mas existe. Você pode ver. Fanfic, Dragon Ball, Nier. É esse tipo de fanfic que, para ela ter essa diferenciação, você acaba fazendo esse tipo de mudança mega absurda para chamar a atenção dentro daquilo que as pessoas já conhecem. No caso de fanfic, é uma obra que você já conhece. No caso de Isekai, é um estilo de gênero que você já conhece. Só isso. Né? Eu não acho que é algo que as pessoas gostam. Não, amigão. O que acontece é que as pessoas estão saturadas desse gênero, só que a maioria continua consumindo porque todos têm sensibilidade diferente. Dungeons and Dragons em Tolkien sempre foi bem famoso e amado pelo mundo todo. E pra muita gente esse modelo é a definição de fantasia medieval. E muita gente apenas não quer mudar esses elementos. Claro que muda, pô. Tem um mundo de Isekai diferentão, pô. Que sai, que lança um monte. Seja estruturalmente, seja na sua coisa. A questão é que o plano de fundo, uma fantasia medieval, é só um plano de fundo, nada mais. Os engravatados da indústria de anime preferem seguir esse caminho mais seguro. Esses Isekais são meio merda, é cheio de clichê, de fato, mas ele tem tudo que a galera gosta. Um completo desastre que não vai ser. Então vamos pegar essa história, vamos botar um orçamento mais ou menos. Agora se esse anime bombar, show de bola, bota mais 5 temporadas aí. Se não der certo, beleza. Se fosse assim, eu até gostaria, mas esse Bombaki é muito antagônico. Pô. Tem muita obra de Isekai que ele é um medíocre acima da média e não tem temporada. Um monte. Beleza, paciência. Vamos ver que a história tá bombando aqui. Fui atropelado por um avião e renasci em um mundo fantástico. Agora eu abri uma pastelaria em outro mundo, junto de uma linda garota gato chamada Alice. Vai dar dinheiro, vamos animar isso aqui. Existe um parecido, viu? Só não é com coisa, pastelaria. Eu vou botar
esfregar na tua bunda. Mas apesar disso tudo, não generalize, ok? Não deixe de dar Sacanagem, ser político é foda, né? Cara, se vier alguém aqui defender Isekai, manda o link do seu mal aí, pô. Manda o nome do seu mal. Duvido ter assistido mais Isekai do que eu, pô. Ah, te lascar. Desculpa, pô. É muito lixo. É muito lixo que você tem que assistir pra ter 10, 20 obras legaisinhas. Legaisinhas. De não ter nada nem nota 10. Manda aí um Isekai nota 10 pra você ver se não é distorção de percepção. Vai. Aí pega esse Isekai nota 10 e compara ele com outras obras nota 10 pra você ver a diferença esmagadora. Mesmo que seja um Isekai de comédia, por exemplo, que não tem nenhum problema, compara com outras comédias pra você ver a diferenciação. Não é generalizar, o gênero já é generalista, o gênero já é clichê, o gênero é pra ser generalizado mesmo, ele é feito pra isso, pra ser genérico. Então, aquele genérico mal feito ainda, que vai estourar o seu rim. uma chance ao anime só por ele ser um isekai, uma Eu digo ao contrário, se ele tiver lá Isekai, você foge. Se as pessoas falarem bem, aí você vai. Freire não é Isekai, ele é um mundo de fantasia. Se ele for Isekai, se tiver capa de Isekai, você foge, tá bom? Se as pessoas falarem bem, aí você vai lá assistir pra você não ficar se frustrando com mediocridade e lixo que lhe é passar. Lado bom que a maioria das pessoas não paga pra assistir anime, pelo menos isso. Mas imagine se você pagasse, né? Imagine assim, ó. Esse é um problema. Às vezes você tem que colocar na sua cabeça que tem pessoa que paga pra ver essa porcaria. Talvez você não se ofenda tanto com esses Isekais lixosos porque você não paga. Mas imagine se você pagasse. Imagine. Só imagine assim, só. Aí eu acho que o seu senso seria diferente. Porque talvez pra você o seu tempo é só seu tempo, é só seu contraponto. Seu tempo não vale tanto. Mas imagine eu que tenho só tipo 1 hora no meu dia e olhe lá pra assistir alguma coisa, eu vou lá, dou uma chance pra assistir alguma coisa e esses Isekais lixosos. Hoje em dia não, porque hoje em dia eu meio que dou uma, entre essas, estudada nesse tipo de gênero. Só que, né, antigamente não era, pô. Eu tava lá estudando, tava na faculdade estudando, queria relaxar e assistir uma merda de um Isekai smartphone. E o pior de tudo é que eles emulam inovação. Porque muitas vezes as pessoas, ela tem, eu quero assistir algo diferente. Esse diferente como? Será que é uma narrativa diferente? Algo visualmente diferente? Será que ele quer uma história diferente, mas com uma estrutura narrativa igual? Pra você não ter que ficar pensando muito? Será que qual é esse diferente que você quer? Você nunca parou pra pensar nesse qual é esse diferente. Então muitas pessoas têm essa simbiose dentro da cabeça dela de querer algo diferente. E Isekai se vende como algo diferente, tá? Tema, título, coisa diferente mesmo, pô. O quanto de gêneros diferentes que tem dentro dos Isekais e ele fica emulando. Só que no final ele te vende a mesma mediocridade nojenta. Por que você quer ver algo diferente? Porque aquilo que você já está consumindo não mais está lhe agradando. Seja porque ou você não vê mais valor naquele estilo, ou porque você cansou dos maneirismos desse estilo. Aí você vai lá e vai assistir a mesma coisa, só que com skin diferente e tão ruim, né? Eu sei que o Nef está sendo político, mas eu realmente não consigo, hoje em dia, ver Isekai com o mínimo de empatia, com o mínimo de legalzinho. Mesma coisa com o Arém, né? É tanto pessoal quanto realmente é o meu eu pessoal e o meu eu racional dando as mãos, que normalmente não acontece tanto. Não acontece, né? Eu tô sendo político aqui. Acontece pra caramba, mas antes a gente só olhar um pro outro, meu eu racional e o meu eu emocional, a gente fala, hoje aqui, o meu eu racional, o meu eu emocional, a gente já se abraça pra dar porrada e você cai. É muito lixo. É muito lixo, tá bom? Então, não. É a minha dica ao contrário. Se tem Isekai no título, não coloque culpa nos outros gêneros. Não fique achando que mundo de fantasia é aquilo que o Isekai te mostra. Não, mundo de fantasia não é isso. Não ache que mecha é aquilo que o Isekai tá te mostrando. Não é. Sim, existe Isekai de mecha. Sim. Ou porque você acha que do nada naquela fantasia, naquele mundo medieval tem uma armadura super tecnológica. Pelo amor de Deus, né? Mesma coisa. Então a gente acaba só se ferrando com essa mediocridade. Não é culpa do gênero que o Isekai parasita. É o Isekai. Então, se é Isekai, você foge. Se alguém da sua confiança lhe indicar, você dá uma chance. Então, você foge. Isekai pra mim é só o gênero que eu coloco assim, ó. Retirar Isekai de anime da temporada. Acabou. Hoje em dia eu nem preciso colocar esse filtro. Pela capa eu já sei que é Isekai. Então eu só fujo. Eu só assisto Isekai hoje em dia, nos dias de hoje. Alguns desses Isekais eu só assisti porque estavam dublados. Eu vou assistir, eu vou dar a chance pra um Isekai da loirinha lá, só porque tem uma loirinha. Brincadeira, mas eu vou assistir esse Isekai da loira. Esse Isekai do cara vai ter uma loira lá, porque eu vi uma cena e eu quero ver. Meu Deus, essa cena é legalzinha. Vamos ver o que vai me entregar. Eu tenho certeza que vai ser um lixo. fantasia medieval sem a parte do Isekai? Eu confesso que eu mesmo Isekai é uma fantasia medieval sem a parte do Isekai. Ah, tá. Desculpa, fui burro. Esse é realmente o argumento dele, mas o meu continua assim. Eu confesso que eu mesmo passo reto de alguns animes só de ver a capa deles. Mas pode ser que você encontre ouro pra você caso você dê uma chance. Não, você vai se ferrar. Que eu falando. Se você vê os maneirismos que tem no Isekai e você não gosta deles e você vai ficar assistindo, dando chance, nem que seja 1, 2, 3 episódios, pra você ver se algum desses Isekais ele vai ser um pouco diferente, fuja, porque a estrutura é a mesma. Muito provavelmente, com o que você não
não gosta nesse Isekai não é algum maneirismo, não. É sim alguma estrutura, uma forma narrativa. Algo que tá mais intrínseco dentro de como os Isekais são feitos do que apenas a estética, aquilo que você vê. Tá lá na escrita. O erro tá na mão do autor que tá escrevendo. Se é um erro que tá na mão do autor, pensa que quem deixa esses Isekais passarem, deixa esse erro passar. Se ele deixa esse erro passar, esse erro na cabeça dos caras não é erro. Ou seja, é menos chance de sair coisa boa. Então, não, tá? Se você acha alguém que tem um gosto parecido com o seu, não se deixe o seu gosto de ser uma coleira. Experimenta realmente coisa nova. Vai para outro gênero, vai para outra bolha. Tenta ver um gênero muito diferente e consumir coisas diferentes e com um aspecto de visão diferente. Mas não fique dando chance para Isekai genéricos da temporada número 999.000. Se você está procurando algo bom entre a mediocridade, pelo menos vai pensando em gênero, para você ter mais chance, pelo amor de Santo Cristo. Quando eu me deparei com Frieren e Dungeon Meshi, eu tava enjoado de fantasia medieval, mas dei uma chance. Mas é porque a fantasia medieval tá um lixo por causa dos Isekais, caramba, né? Por isso que quando eu vi Frieren, quando eu vi Dungeon Meshi, eu já percebi na capa, no trailer, que era diferente. Claro que aí é para quem consome mais, quem tem uma sensibilidade de indústria um pouquinho. Sabe aquele link que você faz, que você percebe? Por exemplo, eu sei como é pela capa. Eu já sabia que Frieren ia ser diferente pela capa. Eu já sabia que Dungeon Meshi ia ser diferente pela capa. Seja pela essa estética, seja por ter uma animação boa. Eu acabei de falar que uma característica de Isekais, do Isekai médio ruim da temporada, é uma animação podre, porque eles são escolhidos para colocar essa animação podre, porque eles são feitos para um público mais medíocre, que vai aceitar essa mediocridade de boca aberta. Então, só porque Frieren tem uma animação bonita, e eu percebi que tinha uma animação bonita, não tem Isekai. Só não tem Isekai do gênero, lá não tem Isekai escrito? Não tem. Então, acabou. E cacete, baita shows. Enfim, eu duvido que toda novel de Isekai segue esse template de mundo de fantasia medieval. Com certeza, em algum lugar, deve ter um Isekai onde o protagonista renasce no mundo cyberpunk, o mundo Isekai tem um monte. Isekai, ele se baseia as suas histórias em vender uma história formulaica com uma skin diferente. Então, existe de tudo. Eu acabei de falar, tem um Isekai onde as figuras históricas do mundo renascem em outros corpos na realidade atual. Existe um Isekai onde seres mágicos renascem no mundo atual. Tem um monte de Isekai. Alienígena, steampunk, etc. O que falta é essas histórias ganharem notoriedade e chamarem a atenção dos engravatados que ou serem boas, que eu já te falo. Toda história Isekai, tirando essas exceções, são medíocres para ruim. Tanto pela sua forma de escrita, a sua fórmula de escrita, e a sua fórmula de seleção, e pelo público médio, na sua origem que ela é feita, consome. É um público medíocre lá no começo, que no final gera um produto medíocre, né? E dessa vez estou usando medíocre como ruim. Como ruim. Existem obras que tentam coisas diferentes, mas entregam um resultado medíocre. Tem obras que não tentam nada e por um acaso de destino ficam medíocres, que é o caso de 90% dos Isekais de um medíocre para ruim. Existe um medíocre que tentou ser algo bom e tem aquele medíocre que é ChatGPT. Se você quer saber como seria uma obra feita por ChatGPT, assista Isekai. É isso. Muito provavelmente, se você tá com medo de o ChatGPT, da IA, roubar a história, não. O que vai acontecer é o que já acontece. Esses autores mais medíocres vão ser substituídos por histórias por IA. Vai ficar basicamente a mesma coisa. Eu acredito bastante nisso, porque a gente já tem esse quê de história pré-pronta, feita formulaica, onde você pega o roteiro e só vai colocando aquilo que, essa história, o cara é alto, agora a gente vai fazer o cara baixo. Aí essa piada que é feita com ele ser alto, a gente muda para ele ser baixo e acabou. Por aí vai. Manda fazer animes? Novamente, eu não vejo problemas nesse modelo de mundo de fantasia medieval. Eu também gosto bastante, claro. Mas apenas desejo ver mais histórias de fantasia medieval com mundos mais únicos. Tipo o de Zelda, que tem monstros e raças. Olha o lixo, né, mano? O pessoal vinculando o parasita a quem ele tá parasitando. Olha que fogo, pô. O padrão medieval tá muito, tanto medieval quanto medieval fantasia. É muito antes desse Isekai se polarizar, antes de Mushoku se polarizar. Pô. Muito. Só que é só ele, hoje em dia, que ganha notoriedade, que acaba o pessoal tá conscientemente, ou não, vinculando fantasia medieval, Tolkien, com a merda do Isekai do smartphone. Eu quero muito ver algum doido pra falar bem, pô. Manda aí o seu mal, manda aí o seu anilist para ver se você, no mínimo, assistiu mais Isekai do que. Pra falar nisso, eu não sei como é que compartilha o mal.
E o Anilist, você quer só jogar o Link, velho? Eu não sei, eu nunca fiz isso, pô. Principalmente porque meu Anilist e o meu mouse são bagunças infernais. Nem nota eu coloco. Eu fiz o Anilist porque eu achei bonitinho um template e eu queria testar. E eu sem querer transferi. Eu nem sei o que eu fiz direito pra transferir a minha lista de um pra outro. Eu achei bonitinho. Mas, putz, Gaila, muito ruim. Raças originais como os Zoras, Gorons e Ritos. Claro, Zelda também teve inspirações no que a gente já conhece de fantasia medieval. Mas o mundo de Zelda tem esse toque único que dá identidade à série. E apenas faz tempo que eu não vejo um anime de fantasia medieval que tenha bastante identidade. Enfim, eu apenas desejo que venham. Não é que não tem. Tem um monte de legalzinho. Medíocre. Dentro da mediocridade. Até porque anime bom é exceção, né? Dos pop. Meu Deus. Então, se anime bom, o bom é a exceção, e você quer um bom dentro de um gênero que já tá subrepresentado, então vai ser mais difícil. O problema é muito anime cai merda sendo escondido, porque ele rouba a estética de uma aventura medieval boa, e ele tá lá na sua própria mediocridade, pô. Tem gente que nem, pra você ter noção, Shangri-La Frontiers, tem gente que nem fala que é Isekai. Pra você ter noção de como estruturalmente é, né? Estruturalmente é Shangri-La Frontiers. Sal, por exemplo, tem gente que, o autor de Sal fala que não é Isekai, principalmente porque Isekai ficou mal feito, aqui, pelo amor de Deus, né? Eu coloco assim, definição pessoal. Para mim, Isekai, renascer, é ir de ponto A de mundo, de um padrão de mundo, para outro padrão de mundo, para gerar identificação e visualização interna de quem está assistindo, sendo projetado naquela vida. É quase como se, como eu gosto. O Isekai para mim, por exemplo, o Isekai na sua cabeça. Você às vezes não cria umas historiazinhas na sua cabeça, onde você tá naquele mundo de Naruto, aquelas fanfic e tal, só que é você naquele mundo. Isso para mim é o que define o sentimento, Isekai sentimento, se eu pudesse dizer assim, que é você, um ser normal, ou um ser padronizado indo para outro padrão. Por isso que o Isekai do mal indo pro mundo e virando o cara lá do McDonald's, Burger King, Dance, para mim é um Isekai. Então esse é o sentimento, que é um padrão A indo para um padrão B de outro mundo, basicamente. Então por isso que às vezes aqueles Isekais mais cinzas, que é tipo o cara foi pro mesmo mundo, só que em outra dimensão, ou nesse mesmo mundo, só que em outra linha temporal, ou nesse mesmo mundo, mas num futuro, o sentimento é o mesmo. Porque o Isekai, ele vai para outro mundo porque ele quer passar esse sentimento, que é Isekai. Eu tô ficando maluco. Ai, é isso que dá você ficar falando de coisa ruim. Tá vendo porque eu fujo de falar de mediocridade? Caraca, bicho. Mais animes bons de fantasia medieval, que mesmo que não tenham um mundo tão diferentão, tenham uma boa história. E se você conhece algum anime assim, comenta aí. Enfim, é isso. Obrigado a você que assistiu essa merda até aqui e até a próxima. Eu sou o Neif e obrigado. Ai, tadinho do Neif. O Neif, a pesquisa não foi tão a fundo quanto poderia ser, mas é normal. Eu sinceramente, nesse tipo de assunto aqui, o meu conhecimento não é nem um pouco aprofundado, tá? Já falei aqui, repito, o meu conhecimento é de sumário, principalmente na cultura japonesa. O que eu sei é o que pessoas de confiança, amigos pessoais, que eu conheço na vida real, e que estudaram a cultura japonesa, me falaram, e não só me falaram, como me mandaram as fontes brutas do que eles estudaram. Eu sou o cara que quando um amigo meu fala alguma coisa, não é porque ele é meu amigo. Se eu falo, você tá estudando? Eu estou. Manda o link de onde você está estudando. Aí ele me manda o link, eu dou aquela leitura dinâmica. Se eu vejo na minha leitura dinâmica o que ele tá me falando faz sentido, aí eu começo a acreditar. Então eu tenho um filtro para acreditar nos meus amigos. Ao ponto que alguns meus amigos, assim, quando eles estão meio introdutórios, meus amigos, eles aparecem sendo especialistas do nada falando das coisas, porque eles sabem que se eles começarem a me falar que eles estão estudando e eles estão muito iniciantes, é muito provável que eu acabe fazendo uma pergunta demais e eles não sabem responder. Os meus amigos, eles aparecem especialistas. Do nada, o meu amigo não sabia nada sobre mecha e do nada ele vira especialista. Do nada, assim, tipo, 2 meses dele estudando com a finca, ele vira especialista em mecha. Do nada, toma. E aí eu falo, manda aí o nome dos autores que eu quero ver esses autores. Eu dou aquela leitura dinâmica, o que você tá falando tá sentido, tá? Entendeu? Porque isso é bom pra mim, porque eu posso confiar no meu amigo, no estudo que o meu amigo tá fazendo, então eu não vou poder precisar me aprofundar tanto nesse assunto, que me dá confiança no meu amigo, quanto é bom pra ele, porque aí eu dou essa leitura dinâmica, e eu sou muito bom nesse sentido, ele acaba validando. Um amigo meu, uma vez, ele enviou um link sobre... O que era, pô? Kaiju. Era sobre Kaiju. E era um link americano, de um americano que fez o post num site japonês, cheio de mentira. Aí eu olhei assim e falei, pô, mano, tá errado isso aqui, pô. Por quê? O corno que mandou esse link nesse site é americano, pô. Você vê? E ele não tem fonte
bibliográfica no que ele tá falando. Se você vai confiar nesse cara, só confiança, por caralho, você vai acreditar no americano falando no site japonês. Acho que esse cara tá falando, porque sem dúvida, como ele não é japonês, ele deve ter pego de algum local, de alguma fonte primária diferente, e acredita no que ele tá falando de um japonês mesmo, porque pelo menos, se você vai usar confiança, usa confiança, argumentos de confiança, de integridade de dados, de fato. Aí, pum, aí ele foi lá e achou e viu que era mentira. Tem que tomar cuidado, né? E eu sou um pouquinho bom nisso daí, aí acaba acontecendo, né? Então, gente, só isso que eu tinha pra falar. Eu falei muito mal. Eu poderia explicar um pouquinho melhor. Eu poderia ir no meu mal e pegar vários isekais que eu assisti e vou falando sobre os isekais, só que o vídeo já ficou gigante e eu não quero falar mais nada. Cansei. Falou.